Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Está muito desanimado, né, gente? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se você não tem um lar espiritual, fique com a gente. Fique para todo sempre em nome de Jesus. O quê? Só sua animação, Vera. O quê? O quê? E eu? Por quê? Eu ando. Aplauda bem forte ao nome do Senhor. Que tecladista lindo, Meu Deus. Eu escutei um som diferente. E eu disse assim, alguém diferente está tocando. Foi igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou diferente no Senhor. E ali eu senti um som diferente também saindo dali. Amém? E aplaudindo ao Senhor, vamos receber o nosso pastor Alexandre Feijão, em nome de Jesus. Bom dia, paz seja com todos. Podeis sentar, por favor. Será que depois de alguns dias a gente sabe ainda fazer o que sempre fez? Sabe, né? Amamos, né? Bom estar de volta aqui agora de forma inteiriça, ou seja, por completo, né? Alguns cultos vêm aqui rabiscando aqui, falando, subindo, me adaptando. 2 semanas, irmãos, parece ou não parece? 2 semanas que você fica longe do altar. Quem já ficou 2 semanas sem vir para a igreja? Você se sente bem com isso, não? É ou não é, pessoal? Dá um vazio, não dá? Não é coisa de crente não, né? Pessoal, muito honrosa a manhã de hoje, uma manhã de Santa Ceia, uma manhã que nós iremos comer do corpo e do sangue. Claro, ontem tivemos em nosso sítio 80 irmãos, se eu não me engano, ou algum número expressivo desse número, né? 80 irmãos, 76, e mais os 3 de sábado, de sexta-feira. Já contou? 76 irmãos ontem descendo as águas do batismo, ok? Bacana isso, né? E olha como é que é a vida. Eu olhei para um canto aqui à esquerda. Hoje tem um funeral para nós estarmos presentes, dando suporte à família. Volta de 11h30 da manhã, pastor Charles e Delmar estarão lá. E ontem, saindo do batismo, nós fomos na despedida da nossa irmã Valéria, a mãe do Diego, que voltou para casa ontem, né? E foi divino lá a despedida. A semente caiu, deu fruto, num ambiente onde é para ter somente choro, né? Uma coisa que parece que não tem fim nem resposta. Ontem lá no cerimonial de fúnebre da mãe do nosso jovem Diego, 3 vidas voltaram para Jesus. Uma semente cai na terra e ela dá o seu fruto, né? Deus abençoe, Diego, dividimos contigo. Sabemos que apesar do consolo,
não o pesar como que, né, a gente não soubesse para onde ela foi. Sabemos, mas sabemos também que o tempo em que a gente passa com as pessoas nos dá essa saudade, né? Então dividimos contigo esse momento e seja preenchido aqui pela igreja, no qual ele oferece todo o amparo. Tá legal, Dai? Deus abençoe vocês, viu? Quem batizou ontem? Com essa alegria só assim, Quem batizou ontem? Aleluia. Irmão, teve 12 batismos no Espírito Santo daquela água. A água estava gostosa ontem, não estava? Misericórdia. Eu havia falado com o pastor Jorge, pastor, é que eu chego na igreja, é tanta coisa que o pessoal vem falando comigo, que eu esqueci. É tanta informação, tanta coisa, eu acabei esquecendo. Mas eu já havia falado com ele que não era para nós termos feito o batismo no sítio ontem. Apesar de ser bem bacana no sítio, é diferente. Mas ontem era dia de a gente aquecer a água do nosso batistério e fazer o batismo aqui, né? Por esse mês aí do meio do ano, né? É um mês já frio e gelado. A gente vai sempre fazer o batismo aqui dentro da nossa igreja. Tem um batistério lindo aqui, né, pessoal? E a gente vai fazer aqui, vou pedir o pessoal para ligar uma resistência ali e manter uma água aquecida, já para alimentar o fogo do Espírito, né, pessoal? É ou não é, pessoal? Porque eu vou te falar, você está aceso, entra naquela água, apaga. As crianças ontem querendo, ô tio, a gente vai para a piscina hoje? Eu falei, não, estou dando livramento para vocês, já não estão nem vendo. Uma criança entrou sem ao menos falar com ninguém, quando ela saiu da água, ela estava assim, ó. Olha aí, pessoal, dá, né? Desse jeito aí. Pessoal, vamos lá, que nós iremos hoje continuar com a nossa série dos evangelhos, né? E hoje, falar de mesa, a gente vai falar de mesa, né? Mas tem uma mesa aqui que é a mesa dos cambistas aqui. Varão cambista, varão que compra e vende ingresso, varão que negocia. Nós iremos falar hoje sobre a nossa continuação, sobre essa mesa que Jesus virou, né? E hoje nós temos uma mesa aqui, dá para comparar com a mesa que a gente quer sentar, né? E o tema de hoje é zelo, né? A palavra que zelo, ela nos pega muito em tudo, né? Ser zeloso não é só com as coisas espirituais, como nós iremos apresentar. Tá ruim? Se a gente tem gente reclamando do som, dá uma melhorada aí, por favor. Dá uma rodada. Eu acho que eu vi o Serginho por aqui. Dá uma olhada no som aí. Tem bastante gente fazendo sinal que o som não está chegando, ok? Vou tentar aqui melhorar um pouquinho assim, ok? E a palavra zelo, o nosso título de hoje, Amanda, ele fala muito sobre todas as áreas da nossa vida. Agora, veja bem, hoje nós iremos ler a palavra de Deus e haveremos de acompanhar alguns escritos dela. E parece que falar de zelo, usando a palavra, parece que nós iremos somente ficar na Bíblia, né? O zelo com a casa de Deus, o zelo com as coisas de Deus, o zelo com o que é sagrado. Não, irmãos, tudo que a gente compra. Quem tem hábito de chegar no mercado, comprar a sua compra mensal, semanal, quinzenal, diária, e chegar em casa e orar e consagrar os seus alimentos, ok? Então, se algum alimento estragar, foi falta de zelo pelo aquilo que você orou um dia. Quem concorda com isso? Quem já teve um privilégio de tirar um carro zero na concessionária? Levanta a mão. Palavra profética, viu? Quem já teve? O pessoal não está dormindo não, viu? Quem já teve um privilégio de comprar um carro? Chegar lá, comprar sua moto, comprar o seu carro, chegar lá e escolher. Quando você compra aquele carro, dá vontade de colocar em cima da estante, não dá, né? Alguém vai entrar no carro, você falou, já limpou o pé? Se você passar em algum lugar e uma lama sujar o pneu, você está tão zeloso para aquele carro, porque ele tem tanta memória efetiva, sabe, de sacrifício, de uma vida, né? Que você vai lá e pega um paninho e limpa, né? De repente dá até um pouco de ciúme. A esposa fala, nunca fui tão alisado igual esse carro aí, né? Eu conheço um varão na igreja, meu irmão, que deve ser isso que a esposa fala, porque ele fica alisando o carro, mas ele alisa muito o carro. Alisa, ele passa a massagem, mas não passa um óleo na esposa. Ele passa a massa no carro todo, mas não passa um óleo na esposa. É ruim, né? Agora, cá para nós, a palavra zelo, ela é isso tudo.
Alguém vai dizer assim, não, eu não sou apegado a bem materiais. Eu sei que isso vai acontecer aqui, né? Mas espere um pouquinho da conclusão da mensagem. Você vai ver que isso não é uma verdade. Você justifica usando isso que você não é apegado. Mas na verdade você é bem relaxado. Ok? Então que Deus nos abençoe nessa manhã. Tá legal? Qual o tema de hoje? Zelo. Texto de Mateus capítulo 21, que é a nossa continuação. Verso 12. Capítulo 21, verso 12. 21, verso 12. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar. Já estou lendo, tá? Ok? Começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para o sacrifício. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas, dizendo: as escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vinham até o templo e ele curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esse milagre, se maravilharam, ficaram maravilhados e ouviram até as crianças no templo gritarem: Hosana, Hosana, filho de Davi. Ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, ele respondeu. Vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem: ensina ou ensinaste criança e bebê até te dar louvor. Então voltou para Betânia, aonde passou a noite. Palavra de Deus para nossas vidas nessa noite. Bom, se você faz uma comparação bíblica e um pequeno estudo, você vai ver que esse fato é um fato repetido. Ele é um fato repetido, mas o ato dele, a conservação dele, a visão dele, mas o tempo e a época, talvez as pessoas não são as mesmas. Tá legal? Jesus está no seu fim da sua vida ministerial. Nós vimos aqui que há um texto similar ao que lemos por alguns cultos atrás, em que Jesus entrou na cidade e todos diziam, né? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E esse fato está ainda bem fresquinho. As crianças estão repetindo o que elas ouviram. As crianças estão exaltando a Jesus. Jesus está à margem de Jerusalém, Betânia do lado. Ele está na fase final da sua vida conclusiva ministerial, aonde ele vai se entregar e vai morrer. Todos nós estamos acompanhando essa série e é bem real. Então, quando ele volta ao templo agora, ele volta no final da sua vida ministerial, no final da sua conclusão, no qual ele deveria de cumprir o que ele nasceu para fazer, e ele vê que nada mudou, tudo continua a mesma coisa. Se você olhar os dois textos, parece que é a mesma coisa, mas não é. Quer ver uma coisa? Dá uma olhada comigo no Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. Evangelho de São João, capítulo 12, verso 13. Wesley diz assim: era quase época da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu comerciantes que vendiam bois. Os animais são relatados diferentes, viu? Bois, ovelhas, pombas para o sacrifício. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro com o estrangeiro. A mesma profissão, né? Jesus fez um chicote de corda e expulsou. O outro, ele não fez esse açoite. Ele fez um chicote de corda e expulsou, ok? Todos do templo. João capítulo 2. Ninguém está acompanhando? João capítulo 2, verso 13. Evangelho de São João 2, 13. Essa eu não errei não, pode rebobinar que eu falei certinho. Errei não. Eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que um pastor mentindo. Não, falei 2. Talvez é a língua.
Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, está tudo certo aí? Ovelhas, pombas para o sacrifício. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro com estrangeiros. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Pôs para fora ovelhas, bois, espalhou moedas, todos os negociantes no chão. E virou a mesa. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui. Pare de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela minha casa me consumiu. Ou o zelo pela casa de Deus me consumirá. Quando nós olhamos essa profecia que se encontra em Salmos, já iremos lá, a gente vê que Jesus nada mais, nada menos está tendo zelo pelaquilo que o Pai iniciou e estabeleceu. O que é ter zelo? É cumprir todo o princípio de Deus. Um exemplo, o texto que nós lemos acima, em Mateus 21, retrata o fim da história de Jesus, do seu ministério. Peregrinou por 3 anos, ou 3 anos e meio, sua fase final, e terminou a fase final da mesma maneira que ele iniciou. Então, quando nós comparamos Mateus 21 com o Evangelho de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, você vai ver, numa página anterior, Jesus fazendo o primeiro milagre, chamando os primeiros discípulos. Você vai ver, nesse mesmo capítulo, João 2, você vai ver Jesus transformando a água em vinho, no início do seu ministério. Então você vai ver alguém que iniciou o ministério e terminou o ministério da mesma forma. E a palavra zelo para a gente hoje é: o que eu comecei que eu não faço da mesma forma mais? Aonde eu me perdi, o que eu mudei? Por que eu tive tanto zelo e agora não tenho mais? Por que eu era tanto e agora não sou mais? Então, esse texto mostra para a gente uma continuidade, uma constância, uma resiliência para a gente. O que eu era no início da minha caminhada, quando eu conheci, como eu era com a minha esposa, como eu era com o meu trabalho, como eu era com o meu bem, com a casa que eu tanto quis, com o carro que eu tanto sonhei comprar, e como eu não sou hoje. Jesus dá um exemplo para a gente, como ele começou o ministério até o último dia da sua vida, foi a mesma pessoa. A mesma pessoa. Tanto do início, quando ele começou, quando ele foi terminar, o mesmo zelo ele permaneceu, não mudou nada. E a palavra zelo, ela tem alguns atributos no dicionário que quer dizer grande cuidado. Vê que não é nenhum cuidado. Existe um cuidado, existe um grande cuidado que a gente destaca, né? A palavra não, o cuidado é grande, né? Ou seja, não é apenas um cuidado. Você fala com a pessoa assim, ó, cuidado, viu? Agora você fala, olha aqui, ó, muito cuidado. Qual ela vai dar atenção? No cuidado ou no muito cuidado? E qual você daria atenção? No cuidado ou grande cuidado? Quando você compra uma caixa de algum produto que vem pela internet, para o entregador, que tem muitas entregas em seu caminhão, existem algumas caixas que traz tanto destaque, mas tanto destaque de zelo, de cuidado, que elas vêm escrito uma palavra bem incrível para você ter noção do tamanho do zelo que ele deve ter para entregar aquela mercadoria, que nos 4 cantos da caixa está escrito assim, ó, frágil. A palavra frágil vai dizer assim, ó, tenha cuidado, ser zeloso com a mercadoria. Dentro de cada um de nós tem essa palavra chamada frágil. Por isso que a Bíblia diz que cada um deve manter o seu vaso em ordem, em segurança. Nós somos frágeis. Paulo vai dizer isso, quem está de pé, cuidado para que não caia. Já pensou um vaso cair, ele quebra ou não quebra? Quebra, somos frágeis. Por que a gente tem que ter zelo, irmão? Para que a gente não possa quebrar, irmãos. Está comigo aí, não? Então a palavra zelo na sua totalidade, a verdade da palavra quer dizer grande cuidado. E outra coisa que ela quer dizer é preocupação. Aí algumas pessoas relaxadas vão dizer, não tenho preocupação, Deus garante. Deus garante desde o princípio que você estabeleça o princípio que Ele estabeleceu para que aquilo estivesse seguro.
Entendeu essas coisas? Não. Já foi, nem consigo repetir mais, né? Deus garante a partir de um princípio que Ele estabeleceu. Deus garante a partir de um princípio de zelo, ok? Ou seja, tem a parte de Deus, mas tem a minha parte também. Tem a minha parte. Eu acho que colabora, irmãos. É um ajuntamento, a massa, ser humano, com o lado espiritual, Deus, o impulso de Deus. Então, a palavra zelo quer dizer grande cuidado. Repete comigo bem alto. Está muito fraco. E a outra coisa é preocupação. Pastor, a Bíblia diz: não andeis ansiosos, não preocupeis com coisa alguma. Irmãos, espera aí, não é assim. Existe uma preocupação excessiva, uma preocupação de responsabilidade. Eu não tenho como querer criar um filho e ter um filho se eu não tenho uma preocupação com o meu filho, que é natural. Por exemplo, não vou me preocupar com meu filho, ele vai comer em hora errada. Eu não vou preocupar com meu filho, eu não vou dar uma educação. Então, tem umas preocupações que são de ordem natural da vida. Algumas preocupações que são toleráveis. Se eu não tiver uma preocupação, que também está na gramática de uma responsabilidade, eu irei gerir a vida de qualquer forma. Os boletos irão atrasar, porque, já que eu não tenho preocupação, vou gastar mais do que ganho. Não, então eu tenho uma preocupação que me faz uma qualificação do que eu posso e do que eu não posso. Uma preocupação que seria um sinal amarelo para mim, ou seja, cuidado, hein? Cuidado. Olha bem, entende? Então a palavra zelo é um estilo de vida. Ela me faz ter uma preocupação equilibrada, não exagerada ao ponto de eu entrar na ansiedade. Mas ela me traz as minhas responsabilidades e eu consigo viver de forma qualificada e sadia. Existe outra palavra também em que compõe a origem da palavra zelo, que é dedicação. Não dá para isolar um ou outro. Quem aqui consegue detectar alguém que você fala, o fulano é dedicado? Quem já falou do seu filho? Nossa, meu filho é muito dedicado, né? Vive estudando. Quem já teve esse prazer de fazer isso aí? É raro hoje, né? Meu filho é dedicado, não sai da rede social. Olha como meu filho é dedicado no Instagram, gente, olha, eles respondem imediato, né? Mas quem já observou uma pessoa dedicada? Por exemplo, eu estava agora com um casal de jovens acima que foi nos solicitar que nós fizéssemos o cerimonial de casamento deles. E a menina, eu falei, gente, é um tiro certo esse casal, acertou, vai dar bom. A menina totalmente dedicada, o menino também. Ambos trabalham, têm sonhos, projetos, são honrosos, são zelosos. Olha o zelo deles, foram nos chamar para fazer o cerimonial dele. Meu irmão, fizeram uma caixa personalizada, uma coisa linda, detalhe por detalhe. Sabe o que ela colocou? Olha o zelo. Ela colocou um potinho de café. Um potinho de café. São coisas simples que te mostram o zelo que a pessoa tem olhando você. Você vai na loja comprar qualquer um presente, ou você não faz um rascunho de 3 opções que a pessoa gosta? Ou você vai sempre lá dar um presente que você quer? Irmão, um presente que você quer não é presente, você não está se presenteando. Tem que dar um presente que a pessoa gosta. O presente não é seu. Aí você chega lá e fala qualquer coisa. Você não vai gostar de receber qualquer coisa. Não vai gostar. Você pode até sorrir para a pessoa porque você não gastou nada e recebeu o que você não vai usar. Você está entendendo o que é zelo? É dedicação. Na parte dessa menina, ela faz o 4º período de odonto. E ela falou aqui no altar que recebeu várias palavras impulsivas, em que sempre ensinava ela, dizendo assim, tenta, consegue. E o futuro marido, né, ele impulsionando ela, incentivando ela. Dedicação. A menina está no 4º período de uma faculdade pública. Dedicação. Tem horas de dedicação, de estudo. Aí eles contam a história deles para se virar nos 30, né? Compra um material, provavelmente deve ser um material que alguém já usou, alguma apostila, tudo. Aí o futuro marido pega o trem aqui, vai em tal estação como material. Dedicação. Aí todo mundo vai olhar só no dia que ela pegar o canudinho dela e estiver trabalhando e falar, doutora fulana, e a história? Sabe o que faz o nosso sucesso? É a nossa história, irmão. É a dedicação que a gente tem, irmãos. Todo mundo olha o sucesso, todo mundo olha, sabe, o projeto que deu certo. Mas todo projeto que deu certo, alguém, meu irmão, se preocupou um dia. Todo projeto que deu certo, alguém teve cuidado. Todo projeto que deu certo, alguém teve dedicação.
Sabe o que é a palavra dedicação? É você viver, você suspirar, você acreditar. Ninguém acredita, mas você acredita, pronto. Então a palavra na sua origem, ela também é dedicação. Aí o dicionário dá uma margem, e ele mesmo cria essa palavra no âmbito religioso. E a palavra zelo, ela tem a sua obrigação religiosa. Olha só, a palavra zelo também, quando nós colocamos para o âmbito religioso, ela diz que é as obrigações religiosas. Trata como obrigação religiosa. Eu não tenho obrigação religiosa, irmãos. Se a gente não for obrigado a fazer nada, sabe o que a gente vai fazer? Nada. Sabe o que é obrigação religiosa? Compromisso religioso, dedicação religiosa. Se nós não tivéssemos obrigação, irmãos, muitas obrigações nossas faz nós cumprir nossos compromissos. Quer ver? Se você não tiver nenhum compromisso com uma obra, sabe o que vai acontecer? Um dia que você vai acordar muito bem, você vai dizer assim: não estou bem hoje, não vou não. Mas se você tiver um compromisso, uma dedicação, uma obrigação, você vem. Você vem por quê? Porque a obrigação faz você uma pessoa responsável. Você está entendendo? Você não tem filho, acordou com o dia da preguiça. Segunda-feira você está de folga, é o teu dia, você fala: hoje eu vou fazer nada. Aí você tem um zelo, porque você tem uma dedicação, tem um filho. Segunda-feira para você é um dia normal. Está de folga no trabalho, mas o trabalho vai dobrar em casa. Por quê? Porque você tem dedicação para a sua família. Você está entendendo? Não tem como, pessoal. Então você vê que a palavra zelo é o seguinte: ela sai daqui e vai aí, e ela vai em todos os lugares que nós iremos estar. É tudo. Está comigo, não? E Jesus mostra para nós uma constância. A palavra também zelo, ela vem do grego, que significa zelos, com U, não com O, que significa intensidade, impulso e estímulo. Repete comigo: intensidade, impulso e estímulo. O que a gente entende com isso? Intensidade, ou seja, um pouco de velocidade, né? Fulano, você não para nunca. Por quê? Porque eu tenho um zelo, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Então a palavra zelo, ela me dá intensidade e ela me dá impulso. Ou seja, estou com maior preguiça, mas eu tenho um propósito, vou fazer, né? Quando acontece alguma adversidade ou algum problema, uma problemática em que me impede de eu agir, eu não vou ficar parado, porque eu recebo um impulso. Que impulso é esse? Eu lembro o que eu pedi a Deus, orei a Deus. Eu quero usar a vida dessa jovem de novo mais uma vez. Ela fez um voto com o Senhor nesse altar. E às vezes vem uma dificuldade, uma matéria muito difícil. Aí ela vai e lembra o que ela pediu a Deus. E da quantidade de pessoas que tinha, eu acho que para ela era a última tentativa. E na última ela passou. Então ela vai, rebobina. E o que ela lembra? Eu vou me lembrar de onde eu comecei. Por isso que Jesus chegou no final da sua vida da mesma forma em que ele começou. Porque ele lembrou assim: da primeira vez em que eu olhei os cambistas atribuindo valores e mudando toda a regra lá no templo, eu estou vendo agora. Ou seja, quando vem alguma área ou alguma ação difícil, seja no casamento, seja na empresa, você vai lembrar de onde você saiu, quanto esse sonho custou para você. Está comigo aqui, não? Agora, a palavra zelo, ela tem esse impulso, também tem o seu estímulo. O que é o estímulo? É o trampolim, é o motivo, é o propósito, é o projeto. Por exemplo, a Bíblia diz, Isaías 32:8, o nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza deverá persistir. Então a palavra zelo, ela me faz remeter do meu estímulo. Qual a motivação do nosso coração? Para que estamos aqui? Por que eu estou me formando nisso? Por que eu estou fazendo esse curso? Por que eu estou orando por isso? Então a palavra zelo, sem a gente saber, a gente olha zelo, e para nós zelo é só um cuidado com algum objetivo, mas é muito mais do que aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo é o resultado daquilo que eu estou fazendo por detrás. Quando nós olhamos esse texto, a gente precisa entrar nele agora. Agora a história é o seguinte, a história é que ninguém tem Uber, ninguém tem 99, ninguém aqui tem carro elétrico, a diesel ou motor combustão. Ninguém tem bicicleta elétrica, ninguém tem patinete elétrico. Todo mundo aqui tem um único meio de transporte, cavalo.
uma carroça, uma carruagem, ou via chinelo. Então nós sabemos que a festa aqui, o lugar onde Jesus está, é Jerusalém. E nós sabemos que pessoas vêm de lugar longínquos para vir adorar a Deus. Sabemos que a lei de Moisés também rege um sacrifício perfeito de animais sem problema algum, sem defeito algum. Todo animal que era entregue era examinado pelo sacerdote de plantão no lugar para ser entregue através dele, da aprovação dele. Lembra em que Jesus se perdeu dos seus pais e os pais de Jesus voltaram 3 dias para procurá-lo, quando ele ainda era criança, encontraram no templo orando, com 12 anos de idade. Quem lembra disso? 3 dias eles voltaram a pé em caravana. Você imagina alguém vindo de um lugar muito longe por 20 dias com um animal debaixo de um sol escaldante? Como esse animal chegaria até o lugar do sacrifício? Pega o seu cachorro, vai andando com ele até São Paulo. Vê onde ele vai parar. Pega um animal qualquer e tenta levar ele para um lugar longe. Vai andando, tá? Não vai de carro não. E vê até onde ele e você vai durar. Então, se Deus gosta da oferta perfeita, todas as ofertas que vinham de lugares longe chegavam para Deus estragadas. O animal chegava coxo, manco, leproso, e o sacerdote ele examinava tudo, cheirava o animal, olhava debaixo das asas da ave, olhava as patas do animal. Não poderia oferecer para Deus um sacrifício de tolo, de maneira nenhuma. Então criaram-se alguém dizendo no conselho assim: olha, vamos ajudar o povo. A maioria dos animais, 90% estão chegando aqui, estão sendo reprovados. O que a gente faz? Alguém teve a ingenuidade, uma inteligência maravilhosa de falar assim: não, vamos facilitar para o povo, vamos pedir que no arraial o povo possa vir somente com a caravana e compre aí o seu animalzinho na parte externa, no arraial. Vamos permitir que o povo traga para cá um animal mais idôneo, um animal mais puro, não é? Um animal perfeito. Então começou algo bom, em que os cambistas viram uma facilidade, em que alguém falou assim: legal, isso aqui é bacana. Em momento nenhum, Jesus faz um repúdio ao sacrifício. Jesus não aponta os animais, Jesus não aponta a oferta, ele aponta a maledicência, ele aponta o lado negativo que as pessoas estão fazendo. Então a galera criou uma facilidade e alguém falou assim: é minha vez agora. E se tornou literalmente um comércio. Como você vai na feira? Aqui, vocês estão vendendo banana, pode ser? Vocês estão vendendo o quê? Vocês estão vendendo laranja, pode ser? Pode ser ou não pode? Não gostaram da laranja? Vocês estão vendendo maçã, pode ser? O pessoal de cima está vendendo uva, pode ser? Vamos lá, todo mundo grita o seu produto. Olha aí, rapidinho. A pessoa veio na feira, ela quer comprar alguma coisa, e vocês estão na estação apropriada. A pessoa está com R$5. Vocês vão fazer uma promoção agora. Suponhamos que eu sou consumidor, eu quero comer uma fruta, não importa. Para mim, eu gosto de banana, eu gosto de laranja, eu gosto de maçã, eu gosto de uva. Beleza? Então vamos lá. A voz do pastor César é forte, né? Eu entendi ele falando alguma coisa, R$1. Você está entendendo mais ou menos o que Jesus viu no templo? No pórtico do templo. O que é o pórtico do templo? A escadaria em que quem vai a Israel vai ver lá. A escadaria do templo, ele viu justamente isso aqui. Ele não repugnou o que é para ser oferecido,
mas a maneira como está fazendo. Portanto que o texto não exclui a palavra cambista, negócio, comércio. Por diversas vezes a gente teve uma dificuldade, irmãos, a gente tem 2 negócios ali para facilitar. Se não tiver um negócio, onde você vai tomar um cafezinho, onde você vai comer alguma coisa? Mas por diversas vezes, aqui na igreja já vi uma irmã outro dia abrir um negócio de Demilos, assim, ó, botou lá, Demilos, né? Por diversas vezes já vi umas irmãs fazer alguns produtos, trazer na porta da igreja, véspera de encontro, ficar, pessoal, cara, assim, a gente tem um crivo com isso. Pensa num pesar, irmãos. Não é comercial, portanto que está tudo fechado na hora da palavra. O que menos interessa para a gente é o recurso dali, a não ser atender os irmãos. Tem uma livraria na igreja para atender os irmãos, auxiliar os irmãos. Valor comercial? Nenhum. Está fechado. Alguém te impulsionou a ir lá? Alguém fez algum comércio da fé? Olha o nível da igreja que você está. Quantas pessoas vendem o púlpito? Quantas pessoas se vendem na oferta? Qual foi a oferta que saiu desse lugar do modo cambista, negociando? Você tem que dar, tirando o que é seu. Olha o nível da igreja que você está. Tudo com a ordem e a decência. Olha o nível. A intenção era boa, mas o diabo vem pegar a nossa intenção e impulsionar da forma que ele quer. Por isso, irmãos, a frase que eu falei no início, quem está de pé, cuidado para que não caia. Temos 9 anos de igreja. 9 anos em que nós estamos com uma Rehobote. O nosso desafio é para o 10º, para o 11º, para o 12º, se ninguém se perder. Sem ninguém se perder. Nós, quem tem loja? Quem tem loja? Loja, levanta a mão, por favor, os empresários. Ok. Como que era a sua loja quando você inaugurou e como que é agora? Quando a gente inaugura, né? Biscoitinho, balinha para o cliente, né? Entrei no Uber, carro limpo todo dia, cheiroso, balinha, água para o cliente. 2 meses depois, tem bala? Acabou, está muito cara a gasolina. Eu perguntei se tem bala, não perguntei o preço da gasolina, senhor. Mas é por quê, né? A loja, a gente abre a loja, bota perfuminho, ora. Abriu a loja, você ora, todo dia a loja, você ora. 2 anos depois, cadê? Como que eu comecei? Como eu estou? Está entendendo como a gente muda? É o que Jesus está ensinando para a gente. Ele não mudou. No início do seu ministério ele foi zeloso, no final do seu ministério ele foi zeloso. O que Deus quer da gente? Deus quer da gente intensidade, Deus quer da gente impulso, e Deus quer da gente estímulo. Tudo isso Deus quer da gente. Essa melhoria que Deus quer da gente, do início ao fim, essa constância. Por que a Bíblia diz que ele veio cumprir a palavra? E por que os discípulos disseram, nossa, entendemos, ele de fato é o Messias? Salmo 69, verso 9 diz que, por favor, Salmo 69, obrigado. Verso 9 diz que o zelo por tua casa me consome. Olha aí que diz o Salmo. O zelo pela tua casa me consome. Parte A. Ontem nós tivemos limpeza da igreja. Sábado, irmãos. Não choveu, estava um sol. Dia lindo de ontem. Estava ou não estava um dia lindo ontem? Quantas pessoas que vieram para a limpeza? Vieram, mas tinham outros afazeres, mas vieram limpar. Zelo. Zelo, simplesmente zelo. Elas entendem que ela é um nesse propósito. E isso não foi ontem não. Semanalmente, a maioria de vocês que nunca pegaram uma vassoura na igreja, nunca limparam, já criticaram, mas nunca fizeram, nunca ajudaram em nada, existe uma galera em cela espalhada, que estão aqui às terça-feira, que estão aqui em todo sábado, limpando para o seu bem-estar. Claro que você vai usufruir, mas eu não acredito que eles venham aqui somente por causa de vocês também, mas eles venham aqui porque eles têm paixão pela casa de Deus. Tem paixão pela casa de Deus. Eu já entro aqui, irmãos, nervoso, e já é alguma coisa minha mesmo. Isso não é aqui, é a minha vida.
A minha esposa, ela toma água. Aí ela, no carro, ela toma água, uma garrafa, aí deixa uma no lugar. Toma outra no lugar. Toma outra no lugar. O carro, às vezes, parece até um carro pipa, né? Eu saio num carro assim, mas olha o zelo dela. E eu complementando. Ela fala que as garrafas estão ali porque ela não joga na rua. Nada na rua. Nenhum papel ela joga na rua. Ela pega uma bala, alguma coisa, ela come, deixa no carro. E me dá um nervoso quando eu entro no carro e vejo o carro pipa, né? Cheio de coisa. Ontem mesmo eu cheguei num carro, aí peguei um monte de coisa. Que eu entendo o zelo dela de não jogar em qualquer lugar. Por exemplo, alguém tem um carro limpo e joga na rua. Eu vou confessar meu pecado, já joguei várias vezes, até que eu casei com ela. Dá ou não dá? Às vezes, irmão, eu estou comendo uma maçã, uma pera. Aí eu vejo um canteiro, terra. Eu olho para a planta e falo, vou deixar Deus me usar. Eu vejo um canteiro com terra, com planta. Eu acabo de... Aí vou abaixar o vidro, ela já olha para mim. Eu falei, ei, é adubo. Ela não interessa, quem está atrás está pensando que é alguma coisa. Eu falei, deixa os outros pensar, eu estou cuidando da plantinha, Jorge Tadeu. Não é? Aí ela coisa assim mesmo, eu jogo lá na terra, lá, vai alimentar a plantinha. Ela não é? Zelo, irmão. Então o zelo dela é não jogar na rua e o meu zelo é não deixar meu carro se tornar um carro pipa. É muita água, irmão. Essa menina parece um camelo. Ela bebe muita água, gente. Muita água. Aleluia. Aleluia. E quando a gente fala o zelo pela tua casa, o zelo pelas coisas de Deus, irmãos, nós devemos ter zelo. Eu entro na igreja, cara, por exemplo, já entrei agora, já mandei, os líderes jovens estão aqui, já botei, cara, o evento acabou, vocês deixaram a bola lá. Quarta-feira eu entrei aqui, tinha culto de casais, já botei para os líderes de casais, vocês não desfizeram o negócio? É zelo, sabe, cara? Foi aquele dia pronto, né? Eu já entro aqui, irmãos, sabe esse negocinho que está aí do lado aí, que junta uma cadeira na outra? Meu Deus do céu, isso me deixa no meu centro de equilíbrio, né? Às vezes eu falo assim, Senhor, me dá paciência. Aí ele fala assim, então eu vou fazer os irmãos tirar o negócio das cadeiras, né? Que eu vou lá e teste minha paciência, eu vou lá. Irmãos, o pastor César postou esse dia no grupo aí, pessoal da limpeza, mesmo sendo da limpeza, deixou uma opção de negóciozinho espalhado. A gente olha, mas não se importa em colocar um lugar. A gente olha, a gente vê um banheiro entupido, mas não tem a coragem, a audácia de pegar e desentupir um negócio. A gente vê algo queimado, vazando, a gente vê algo estragado, mas não tem noção. Irmãos, na verdade, Deus está dando teste. Deus está sinalizando para a gente em sinais, em fora de lugar em que a gente acha que não tem nada a ver. Para quê? Para que aquilo que a gente quer do Senhor, Ele fala assim, eu estou testando Ele fora. Como é que Deus chamou Davi para ser rei? Não foi quando houve uma cadeira vaga, não, Deus foi testando ele quando? Quando ninguém via, ele estava lá, cuidando, sendo zeloso com as ovelhas, para que os lobos e os leões não pegassem ela. Então tem muita gente que não está recebendo coisas grandes, porque em coisas talvez que não é do seu interesse, você não está resolvendo. É real, irmãos, é real. A Bíblia diz, se é fiel nas coisas pequenas, Deus te colocará em coisas grandes. Irmão, deixa eu perguntar, como é o seu carro? Será que o Espírito Santo senta do teu lado no teu carro com o cheiro que ele tem? Com a sujeira que ele tem? Você colocaria uma autoridade, uma pessoa muito bem mencionada, uma pessoa, sabe, de muito respeito, colocaria para dar carona no seu carro? Será que se você der um irmão num ponto de ônibus, você passa de carro, vê que ele está indo para a igreja, até conhecido teu, você fala, pô, queria dar carona, mas não vou dar porque o meu carro está imundo. Está vendo como a ausência de zelo não deixa que a gente cumpra os nossos propósitos? Eu já falei para vocês 10.000 vezes, carro é aparência. Carro é aparência. Tem pessoas que têm carro e perde o valor dele, por quê? Porque não cuida dele. Aí cai na mão do pastor Feijão, aí tem um kit pastor Feijão. Limpeza, higienização, tudo certinho. Vai pagar o valor que eu quero, por quê? Eu tenho zelo. Quem não tem, eu vou botar o valor que eu quero, por quê? Porque eu vou mostrar o quanto você é relaxado. Está entendendo, irmãos? Coisa simples. Coisa simples demais. E Deus testa a gente, mas a gente fala, não, eu quero algo maior. Mas como se o menor você não é zeloso?
Você acha que eu vou ser zeloso quando tiver algo grande? Não. As coisas pequenas me levam às coisas grandes. Elas atestam o meu potencial. Está comigo aqui, não? A pessoa tem um filho, ela fala, ai, eu quero ter 5 filhos. Como? Se você já não está tolerando um filho. Ai, o meu vale por 5. Vale nada, você que não tem zelo. Antes de pedir alguma coisa, irmão, peça um coração para elas, irmãos. Grande segredo. Vai pedir alguma coisa, peça coração, peça temor, peça zelo para isso. Está comigo aqui, não? Quantos irmãos começaram na igreja igual Jesus, mas não estão igual a ele? No primeiro dia, não, o zelo pela casa de Deus. Mas no final da vida de Jesus no ministério, está ele lá, a mesma coisa, o zelo pela tua casa me consumiu. E quantos de vocês já não tem mais temor? Quer ver uma coisa? O culto começa a que hora? Chegou que hora? Fala a hora que você chegou, seja verdadeiro. Você acha que isso é zelo? Você tira essa onda na empresa amanhã, quando você vai chegar no seu patrão? Tira essa onda. Pastor, isso é pecado? Pois é, irmãos. Pois é. Olha, coisa simples, coisa simples. Você mastiga chiclete na frente do juiz? Na casa de Deus, se você pôr a mão embaixo da sua cadeira, você vai ver quantos chicletes tem colado aí. Irmãos, o zelo pela tua casa me consome. Zelo pela santidade. Quantas pessoas vieram no sexta-feira agora? Sei lá, qualquer coisa. Santidade, a palavra foi santidade. Quantas pessoas já não têm mais o selo da santidade? Perderam. Entraram, não, agora eu sou de Deus, propriedade de Deus. Romperam com contato, romperam com práticas, mas passou um tempo. E o tempo, irmão, ele não é morte, o tempo é aperfeiçoamento. Por quê? Porque as pessoas que estão lá fora, ela quer ver a nossa constância. As pessoas só vão acreditar naquilo que dura, irmãos. Lembra que eu preguei uma vez sobre a sarça, esse louvor? A sarça pegou fogo e não se consumiu. Por que Moisés foi até a sarça? A sarça é um arbusto de deserto, uma árvore de 40, 50 centímetros. Ó, ponta do dedo até o cotovelo. Olha o tamanho da árvore. Era normal a árvore pegar fogo pelo calor do deserto. Então elas pegavam fogo, 5 minutos, 10 minutos, cinza. Aí Moisés, dando água para as ovelhas do seu sogro, Jetro, de repente ele olha um arbusto, 10 minutos. Ele fala, esse arbusto é diferente. Aí ele está passeando ainda, aí 20 minutos diferentes. Aí 30 minutos diferentes. Aí 1 hora, 2 horas diferentes. O arbusto não parava de queimar. Chamou a atenção de Moisés. Moisés foi até ele. Constância. Intensidade, impulso. Ó o zelo de Deus do fogo arder continuamente sobre o altar. Chamou a atenção de quem? Do Moisés. O que as pessoas estão esperando da gente? Essa constância. Você chega na igreja e fala, nossa, o culto hoje foi. Aí se você chegar na quarta-feira e não falar nada, alguém vai falar assim, tá vendo? Eu falei que era fogo de palha. A gente age pelo sentimento. De que forma? A gente espera um dia bom para evangelizar. Aí no nosso dia ruim a gente não quer falar de Jesus, não quer ouvir louvor, não quer ler palavra. Inconstante. O que é o zelo? Independente de que eu sou o que sou. Isso é constância. Zelo pela palavra, irmão. Quem aqui é apaixonado pela palavra? Quem aqui lia bastante e baixou um pouquinho agora? Quem já leu muito? Pastor, já li muito, tal. Parou com isso, irmãos. São zelos em que a gente tem no início da sua caminhada. É muito gostoso o novo convertido. Um novo convertido, ele compra várias bíblias, livros, ele fala, ele pergunta. Aí a gente vai pegando experiência, né? Agora eu sou batizado, agora eu sou fruto fiel, agora não preciso mais dessas coisas não. Perdeu o zelo e o temor. A gente vai perdendo um zelo da santidade, da palavra, do chamado, irmão, do chamado. Irmãos, uma coisa grave aqui. Quantas pessoas irão naquele grande dia ouvir aquilo que a gente vai ouvir agora? Apartai-vos de mim, não vos conheço. São pessoas que iniciaram bem,
mas no meio da caminhada perderam o zelo, perderam uma santidade, perderam uma devoção, perderam uma dedicação, mas continuaram fazendo. É possível continuar fazendo? É possível continuar fazendo. O que mais tem pessoas para te ensinar a técnica? E algumas pessoas não têm discernimento, confunde técnica com unção. Técnica se aprende, irmão, unção se guarda. Está entendendo? É possível perder o zelo ministerial? É possível. Talvez para subir nesse altar, você, quando levita, sobe cheio de temor, jejuou, orou, buscou, consagrou, né? Talvez para mim, por exemplo, essa mensagem me durou ontem 1h30, mas talvez eu possa me acostumar com a palavra, eu vou na internet, boto alguma coisa e copio e colo, ou subo aqui e falo, não, Deus vai me usar. A dedicação, irmãos, a instrução. Você chega no mecânico e faz uma revisão do seu carro, aí o mecânico chega lá, o teu carro está fazendo um barulho rateando. Aí o mecânico fala, cara, olha só, esse parafuso soltou, rapaz, daqui, está dando uma centelha aqui. Aí você fala, caramba, só isso, mas você olhou tudo e não descobriu. Mas o cara tem tempo de dedicação, de profissão, para detectar que uma coisa estava fora do lugar, e ele vale o seu devido valor. Não existe só isso, para quem tem um histórico. Não existe só isso. Ah, é só isso? Não. A minha história fala sobre si. Você está começando aqui a entender? Sim ou não, pessoal? Então nós precisamos continuar com esse zelo chamado ministerial, tanto eu quanto vocês. A mesma coisa, precisamos ter zelo, irmão, pelo ministério, precisamos ter zelo, irmão, pelas coisas de Deus, precisamos ter zelo pela responsabilidade e pela santidade, irmãos. Isso tudo foi atribuído a Jesus. Quer ver? Umas pessoas dizem assim, ó, eu vou me separar. Qual é a frase que as pessoas usam para separar? O amor? Não acabou o amor, acabou o zelo. Acabou o zelo. O que é zelo? A Bíblia diz, o teu corpo não te pertence, mas sim do marido, e vice-versa. Acabou o zelo, acabou o esquentamento. Acabou, na verdade, o compartilhamento. Acabou, na verdade, o respeito. Acabou o respeito. Quando você casou, o que você fazia que não faz mais? Terminou o zelo. Jesus mostra para a gente que como ele iniciou o ministério, terminou. E como você casou? Como é que você conquistou essa pessoa? Seja ele ou ela. Como é que você conquistou o teu cônjuge? O que você fez para conquistá-lo que você não faz mais? É porque ele não merece. Zelo não está refém a quem merece ou não. Quem é zeloso sou eu. Está comigo ou não? Aí as pessoas dizem assim, o amor acabou. Não acabou o amor, não. Acabou foi o zelo. A casa, a roupa já não é mais bem cuidada, o respeito já não é mútuo, já não tem mais o valor. Quantas vezes você sai para jantar que você fazia isso quando não era casado? Quando não era casado, você jantava fora, ia para motel, ia para um monte de coisa. Hoje você olha um hotel fazenda, um lugar qualificado para você colocar a sua esposa, você acha caro. Mas na hora de conquistar, então o que a gente fazia que não fazemos mais? Aí queremos culpar, ela mudou, ele mudou. Eu colaborei, estou colaborando. A falta de zelo destrói os nossos casamentos, sim ou não? A falta de zelo destrói a nossa união. Não é Deus que foi embora, é eu que não estou enxergando o que Deus quer que eu enxergue. Está comigo aí, não? Alguns dizem sobre bem materiais assim, eu não sou apegado a nada não. Já viu aquelas pessoas que falam, não sou apegado a nada não, e tu vê tudo capengando na vida dela? De fato, ela não é apegada, ela é relaxada. Então as pessoas que são relaxadas, elas usam a palavra desapegado para cumprir o que elas cumprem, ou ser o que elas são. Existe uma coisa, desapegado, que é o que tem, o que cuida, e se perder não está nem aí. E existe uma coisa do relaxado, que tem e usa a palavra desapego, e não é zeloso, e que diz assim, não, eu não sou apegado a nada não, bem materiais vai e vem, mas bem materiais vai e vem, eu preciso ser relaxado? Então presta atenção, em cima e embaixo, todos nós, não usa a palavra desapegado para você se apoiar no relaxamento. Eu não sou apegado a nada. Não apegado a nada não quer dizer que tem que ter zelo a nada. Está comigo ou não? Quantas vezes você pinta a sua casa ao ano? Você pediu uma casa.
Quem tem piscina em casa? O Hulk foi lá esses dias? Hã? Você pediu uma casa com piscina, a água está verde. Está me entendendo? Se você pede uma coisa, ser zeloso com ela. Ser zeloso. Você quer vender a sua casa, você vende a casa como um dia comum. Irmãos, quer ver uma coisa? A estratégia de venda é você preparar o produto, porque a pessoa tem que ser impactada quando ela vê. Por que não deixar a casa todo dia como se fosse para vender? Sempre cheirosinha. Aí você entra na casa, tá aquele cheiro de ovo frito. Delícia. Olha só, cara. Tem problema fritar o ovo? Não, mas não tem um sugar. Não tem um bom ar. Hã? Quer ver uma coisa? Quem tem cachorro em casa? Horrível. Desculpa teu animalzinho. Horrível. Você sabe o cheiro da urina do cachorro? Você está tão acostumado que você não sente mais nada. Leva alguém de fora para você ver. Você vai ver. O que foi, fulano? A pessoa educada. Não, é um golpe de vento. Cria até nojo ao ponto das pessoas não quererem beber nada na tua casa, nem comer nada na tua casa. Eu canso de ir em casa em que parece que o banheiro é na casa toda, cheio de urina. Já viu as fezes do gato como é que fede? Mais do que a nossa. É, não é? O bicho para cagar. Fedorento é o gato. E a gente quer ter um animalzinho, mas não quer ter no selo dele. Está comigo ou não? Estou falando uma coisa certa, irmãos. Estou falando uma coisa certa. A gente tem que amar mais vida do que animal, viu? Hã? Se você quer o contrário, vai para essas instituições aí, meu irmão, que dá a vida por animal, mas não dá a vida por pessoas. Amo o cachorro? Amo. Ele na casinha dele. Eu sou fissurado em cachorro grande. Gosto demais, acho lindo na casa. A minha família até hoje me pede um cachorro. Aí ela fala assim, um pequenininho desse lugar. Ai, Jesus, um pequenininho morando em apartamento. Ai, meu Deus do céu. Irmão, já pensou? Chega em casa um xixi de cachorrinho num cantinho. A casa vai perder. Não dá não. Só quando morar em casa. E que tiver duas casas. Uma para ele e uma para a gente. Eu sei que a maioria de vocês gosta de animais. Eu também gosto. Mas eu acho que o gostar me dá a condição de eu ter zelo também. Principalmente na minha casa. Presta atenção. Ore a Deus hoje e fala assim, Senhor, deixa eu sentir o cheiro que eu não sinto na minha casa. Você vai nem conseguir entrar na sua casa hoje. Isso é ruim, irmãos. Isso é ruim. É zelo, irmão. Está comigo aqui, não? Presta atenção. Diga comigo assim, Deus é um Deus zeloso. Olha o que diz Naum, livro de Naum. Duvido alguém achar nas páginas da Bíblia. Antes de Abacuque, vai lá, irmão. Piorou mais ainda, pastor. Naum, capítulo 1, verso 2. Só a parte A, por favor. Naum, capítulo 1, verso 2. Naum, capítulo 1, verso 2. Somente isso, olha lá, dá uma olhada comigo. O Senhor é um Deus. Irmão, se Deus é zeloso, Jesus foi zeloso, eu estou servindo a quem? A diabo ou a Deus, irmãos? Se o reino é zeloso, eu não sou. Como é que pode, irmãos? Quem está entendendo essa manhã, dá um sinalzinho para mim, por favor. Como você se arruma, irmãos? Como você se arruma? Deixa, por favor, não me leve a mal. Mas como você se arruma? Já olhou o teu sapato que não passa uma escova há muito tempo? Tem gente que quer coisa nova, mas todo amarrotado. Irmão, zelo, nós somos casa de Deus, somos ou não somos casa de Deus? Cabelo sempre arrumadinho, irmãos. Um hálito sempre agradável. Não precisa de uma roupa de marca, mas uma roupa limpa. Andar cheiroso, irmãos. As pessoas querem estar do lado de pessoas que exalam um bom perfume, irmãos. O zelo está muito mais do que a gente possa imaginar. É com a gente mesmo, irmãos. Só anda largado com camisa de deputado.
E quando não é deputado, é camisa de encontro. Tudo. Vai para o jantar de casais, camisa da igreja. Jantar de casais, o encontro é tremendo. Tu acha bonito? Eu não acho não. Vai para 15 anos com camisa do Flamengo. Nego. Irmão, ambiente requer suas qualificações, irmãos. Precisa dar uma olhada melhor para quê? Pô, tem emprego pela frente, está solteiro. Precisa ser visto, irmão. E, irmão, como você é visto, você é, irmãos. Não estou falando para alguém viver de aparência, mas melhorar a aparência, por favor. Um pouquinho só, por gentileza. Ajuda a gente, irmão. De repente você fala, Senhor, pastor, eu quero casar, Deus não me ouve. Por favor, me ajuda. Ajuda a gente, só um pouquinho, só um pouquinho. Contribui aí, irmão. Está comigo ou não? Já chegou perto de alguém que tem uma suvaqueira, irmão? Não era para a gente nem rir, irmão. Mas é sério, tem alguns irmãos na igreja, irmãos. Que, amigo, vou te falar, coisa horrorosa, chega, arde, queima o nariz. Mas eu falo para você, aonde está o senso dessa pessoa que ela não se enxerga? Pastor, o meu hálito, irmão, fica chupando sempre na bala house, irmãos. Estou falando sério, irmãos. Estou falando sério. Não estou falando porcaria não, irmãos. Estou falando de uma vida de zelo, irmãos. Uma vida limpa. Aí chega perto do cara, tem um cheiro. Você fala, Jesus do céu, Senhor, salva esse corpo, Deus. E a gente não está brincando não, estou falando coisas reais, irmão. Que tem pessoas na igreja que não dá para passar 30 segundos. É só, irmão, paz, bênção. E é ruim para a gente, a imagem de Cristo. Pastor, vai para o céu? Não sei, não entra carniça no céu. Porque, irmão, como eu me comporto na terra é o reflexo do que eu sou do céu, irmãos. Olha quantos móveis acumuladores tem na sua casa. Tem gente que tem videocassete guardado na esperança de consertar. Já comprou um cooktop, o fogão parou de funcionar, mas o fogão está no canto. Não, vou esperar porque eu vou consertar um dia. Vai não, irmão, para com isso, irmão. Gele, irmão, a sua casa não é ferro velho, a sua casa não é entulho. A Bíblia diz que nada novo chega sem antes o velho sair, irmãos. Quantos costumes antigos eu tenho? Mas eu quero o dom do Espírito Santo, quero falar em língua. Se fala pecado, o Espírito Santo não vai batizar, porque da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Zelo, irmãos. Então eu posso criar um ambiente físico, natural? Posso criar um ambiente espiritual? Posso. Se eu limpar a minha boca, Deus vê que está limpo, quem vai repousar? Aí tu fala 10 palavras e 2 são palavrões. Outro dia cheguei para um jovem aqui da igreja e falei, pô cara, tá abrindo um negócio. Falei, cara, eu pensei que era desculpa irmão, sem recriminação. Eu pensei que era um bandido sentado na minha frente aqui. Falei, cara, tu tem muita gíria, mano. Mano. Não, mas nem é isso dele. Aquele, pastor, sabe qual é? Então, aquela parada, tal, não sei o quê. Então, vai dar certo. Qual é do rolo? Gente, olha onde eu estou. Jesus. Era tanta gíria, e tu vê que aquelas coisas pesadas, costumeiras, de roda de comunidade, daqueles que não tem nada para fazer. Eu falei, cara, tu tá com a gente tanto tempo. Não dá para mudar isso não, cara. E falei a realidade para ele, vou dizer para vocês, vou falar. Eu não sou baú, vou falar. Falei, mano, falei para ele, eu sou teu pastor, te conheço, tá? Mas ó, as pessoas aí fora têm maior preconceito. Olha a cor da tua pele já. E tu com essa língua aí não vai ajudar nada não. E falei, pode tirar essa camisa de futebol também. Começa a usar uma camisa polo, irmão. Uma calça maneira. Sabe aquelas calças de funkeiro? Estava usando.
para ele, bota uma calça jeans, uma camisa polo, cara. Tira o boné da cabeça, cara. Sapatozinho, vai na Mr. Catzinho ali, democrata, compra um sapatozinho, socialzinho, muda. Eu falei para ele assim, tua esposa vai se amarrar. Mano. Você está entendendo, irmãos? Mudar a nossa fala também é zelo. Mudar as nossas vestes também é zelo. Está comigo ou não está? Se não tiver, não tem problema não. Olha aí, Gálatas capítulo 4, verso 18. Gálatas capítulo 4, verso 18. Posso? É muito bom que sejais sempre zelosos do bem. Zelosos do bem. E não apenas quando estou presente. Eu botei na versão King James. Bota aí, por favor. Muito obrigado. É muito bom que sejais zelosos do bem. E não apenas quando estou presente. Paulo está remetendo essa carta à igreja de Gálatas, dizendo assim, vocês só são zelosos, chegam cedo no culto, quando a autoridade de vocês está aí. Quando é o dia da escala, vocês só fazem as coisas perfeitas quando eu estou por perto. Sabe aquela pessoa zelosa que só arruma a casa quando recebe visita? É o que ele está dizendo. Sabe aquela pessoa zelosa que só se arruma quando é o seu dia da escala? É o que o Paulo está dizendo. Só chega cedo no culto quando é a sua vez de tocar, sua vez de cantar, sua vez de pregar, sua vez da escala. É o que o Paulo está dizendo. Quando é para vocês, vocês fazem. Olha o que o mesmo Paulo vai dizer à igreja de Efésios, capítulo 6, verso 5. O mesmo Paulo vai dizer para a igreja de Efésios, ou Éfesos, capítulo 6, verso 5. Posso ler? Posso ou não posso? Sim ou não? Escravos. A palavra escravos quer dizer servos, tá legal? Obedeçam os vossos senhores terrenos com respeito e com temor. Sirvam com sinceridade como se servissem ou estiverem servindo a Cristo. Autoridade na casa, marido. A mulher tem que servir. Não adianta a mulher ser perfeita na igreja se é falha com o marido. A mulher na igreja, ela é a cozinheira da igreja, mas não faz um prato para o marido. Então não adianta, irmão, agradar um e desagradar ao outro. E a Bíblia diz que qualquer autoridade que Deus colocou sobre nossas cabeças, nós devemos olhar ela, ainda que seja alguém que a gente despreza. Olhar ela e servir a ela como se fosse Deus que eu estivesse servindo. Um líder, um patrão, um professor, a Bíblia diz, qualquer um da autoridade terrena, senhores da terra, devemos servir e ter respeito e temor, servindo com sinceridade, ou seja, em hipótese nenhuma devo servir de forma falciane. Devo servir com sinceridade como serviriam a Cristo. Agora, aperte o cinto, verso 6. Procurem agradá-los sempre. Agradá-los sempre. A terra faz reconhecimento de bajulação, mas a Bíblia diz que devem agradar os seus superiores, não apenas quando eles estiverem observando. Já viu? A empresa que o patrão não está, ninguém faz nada, o patrão chega e está todo mundo ocupado. A Bíblia ela diz assim, eu queria que vocês entendessem que antes do patrão chegar, Deus já estava aqui na empresa. Eu faço questão aqui, falo com os pastores, supervisores, começa o culto 8 horas. É 9 da manhã, Lu? Começa 9 em ponto. Mas não chegou ninguém. O nosso compromisso não é com eles apenas. Nosso compromisso é com Deus. Então devo começar o culto como se Deus estiver. Precisamos enxergar isso. Senão a gente vai servir de aparência. Servir de aparência. Procurem agradar sempre, não apenas quando estiverem observando. Como escravo de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Agora, a palavra zelo causa entusiasmo, verso 7. Trabalhem com entusiasmo como se estivessem servindo ao Senhor e não aos... Engraçado, ele começa dizendo que eu estou servindo aos homens. Aí no final ele diz, trabalhem com entusiasmo servindo aos homens como se fosse a Deus. Ou como se estivesse servindo ao Senhor. Você está entendendo? Se eu honrar alguém, eu estou honrando a Deus. Se eu servir bem, eu estou servindo a Deus. Ninguém vê, mas eu vou servir a Deus.
Quantos cultos nós começamos em Rehobote, apenas com os levitas, eu, minha família, um ou outro irmãos. A gente precisa carregar essa marca, irmãos. Você tem uma cela, aí você fica sentado na cela olhando no telefone, não chega ninguém, irmãos. Deus já está ali, vai preparando um ambiente, vai orando, dobra o joelho, já vai entregando, porque o principal protagonista da célula está lá, irmãos. Então preciso servir as pessoas, atender as pessoas como se eu estivesse atendendo a Deus. Então dê o seu melhor para as suas autoridades. Chega no trabalho amanhã, honra o seu patrão. Vai chegar na faculdade amanhã, honra o seu professor. Vai chegar na sua casa, honre o seu pai, honre o seu marido, seja honrado também. Devemos olhar as pessoas sim. Não sirva um homem. É impossível você não servir a Deus através dos homens. Impossível. Não vou servir a Deus. Deus não está nesse negócio. Deus é comunhão. Você sempre vai servir a alguém para servir a Deus. Sempre. Acredita nisso. Eu vou repetir. E não é heresia. Você sempre vai servir a alguém para servir a Deus. Pronto. Está comigo ou não? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. 1 Reis 19, 9. Ali encontrou uma caverna. Ali encontrou uma, onde passou a noite. Então o Senhor disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares, mataram teus profetas. Sou o único que restou, agora também procuram me matar. Dá para ver não, dona Emília? Agora procuram me matar. Elias está numa caverna. Eu fiz uma postagem um dia desses assim, de uma caverna, me veio justamente a reflexão de Elias. Elias está dentro de uma caverna escondido, e Deus aparece para ele na caverna. Aí Deus pergunta, irmã Solange: o que você faz aqui, Elias? Quando Deus pergunta o que você faz aqui, Deus está dizendo assim: eu não mandei você estar aí. Aí Elias, ele diz uma questão: Senhor, só sobrou eu, com zelo. Mas Deus, nesse diálogo com Elias, no verso 18, por favor, jovem, verso 18, olha o que Deus mostra para Elias. Olha o que Deus mostra. No entanto, preservei 7.000. Elias, ele tem um combate com Deus, dizendo: só tem eu. Deus está dizendo: tem 7.000. Elias está dizendo: só sobrou eu. Deus diz: tem 7.000. O que Elias está mostrando para a gente? Senhor, tem 7.000, mas está escondido. Ninguém foi lá para Jezabel, ninguém foi lá para Acabe, ninguém enfrentou. Elias se sente sozinho numa solidão, porque o que adianta ter uma célula cheia se só o líder faz? O que adianta ter muitos filhos se a tarefa é só para os pais da casa? Os filhos não fazem nada. O que adianta ter uma igreja lotada se na hora do vamos ver dos conferes só aparece 10? É o que Elias está dizendo. Número a gente tem, Gideão mostra isso, 32.000. Mas Deus falou: Gideão, é muita gente. Gideão só precisou de 300 para fazer o que 32.000 não iria ser capaz de fazer. Então às vezes parece que a gente tem excesso de zelo, né? Excesso de zelo. Mas não é, que a gente na verdade fomos vocacionados para fazer isso. E o Deus fala para Elias assim: ó, guardei 7.000 profetas que não dobraram o joelho e não beijaram a mão de Baal. Correto, correto. Mas quem falou? Quem confrontou? Ninguém. Então o profeta calado nem entra na contagem. Líder que não movimenta nem faz na contagem. Quantos líderes nós temos aqui que já foram líderes da igreja, hoje não faz nada na igreja? Não entra na contagem, está na contagem de membro. Mas disse um dia para Deus: eis-me aqui. Para quê? Para ficar sentado? Cadê? Nem está percebendo, está enterrando um talento, deixando de trabalhar. Não, porque não quero mais me machucar. Você não vai conseguir servir a Deus sozinho. Se não é capaz de amar o teu irmão que vê, como vai dizer que ama a Deus que é invisível? Pronto. Como? Pessoas no chateio. Elias na verdade está indignado, dizendo: só sobrou eu. Ele está indignado, dizendo assim: cadê os profetas? Cadê a escola de profetas? Todo mundo sumiu. Na verdade ninguém sumiu, todo mundo está vivo, tomando conta da sua própria vida. Não, agora é desculpa. Não, porque eu tenho trabalho, eu tenho meu projeto, tem etc e tal. Ele está dizendo assim: meu projeto é o projeto de Deus.
Por que muitas pessoas vão para a caverna? Porque muitas fazem muito e outras não fazem nada. Mas temos números, mas não temos resultado. Cadê o resultado? Cadê o resultado? O que adianta uma empresa com 20 funcionários se 5 só conseguem cumprir a função? O mercado hoje está tão exigente que o cara não pode ser mais motorista, ele tem que saber ser motorista e cobrador ao mesmo tempo. O mercado está tão inteligente que, na verdade, a função de auxiliar serviços gerais, antigamente era uma função desprezível, né? Faz tudo, não. Hoje o cara pode estar no mais alto escalão da empresa, mas não tem o título de auxiliar de serviços gerais, mas se ele não for uma pessoa apta. Meu filho entrou nesse negócio, eu fiz uma parceria de proteção veicular. E aí ele foi fazer um cadastro de um carro do rapaz e rejeitou, porque o carro é importado e tem um ano. Pessoas que só ficam naquilo que outros falam, um vendedor de loja, está atrás do balcão. Aí o pessoal fala, eu quero aquela camisa, qual é o teu número, M? E M a gente não tem. Então tá bom, só isso. Não, peraí, só não tem M daquela, mas olha essa aqui. O vendedor vai jogando. Meu irmão, você fica tão constrangido de você comprar. Aí meu filho, ele pegou lá no manual e viu as qualificações da marca e viu o ano. E ele mandou lá para a empresa, dizendo assim, mas no manual está dizendo que o carro dele pega. Ele entrou com um dia, já deixou um supervisor de calça riada, desculpa, moda figurativa aqui, sem saber o que falar. Ué, peraí, então me printa isso aí, vou mandar. Ele mandou, o seguro do carro foi aceito, cara. Eu falei para ele, você está de parabéns, porque existem pessoas que sabem atender, e existem outras pessoas que sabem vender. Atendimento e venda é totalmente diferente. Estava com um cara esses dias, ele falou assim, o fulano tem essa loja, tem uma loja muito conhecida lá na Barra chamada Star. O fulano está com essa loja, deixa eu contar a história dele, sentou, contou. Esse fulano, ele vendia acessório na loja Toyota. Eu estou fazendo merchan aqui de graça agora. Ele falou assim, ele atendia na Toyota. Irmão, alguém que vai comprar uma Toyota, o vendedor vai falar alguma coisa? Quem vai comprar um SW40? Não, eu quero saber se esse carro, você está comprando um Toyota, irmão. Eu quero comprar um Corolla, é a marca. Então alguém que chega na concessionária para comprar um Corolla, se você falar alguma coisa, você vai estragar. Porque o carro por si dispensa apresentações. Aí esse cara em que abriu essa mega de loja, hoje megamente conhecido, altamente conhecido, ele era vendedor de acessórios da Corolla. Aí o cara dizendo assim, clientes compravam um carro com a roda 16. Ele conseguia fazer o cliente levar a roda 18 para o carro. O cliente comprava o carro sem película, ele fazia o cliente colocar película, fazia o seguinte, vendia. A Bíblia diz que tem uma unção dispensada para o vendedor. A Bíblia diz, o óleo está sobre a cabeça do que vende. Se não sabe negociar, você não sabe fazer nada. A maior faculdade da vida é você ser um vendedor. Esse pessoal de sinal são pessoal que no futuro terá as melhores empresas, porque para ir para o sinal, para vender, para negociar, tem que ter carisma, caráter, comprometimento, tem que ter impulso, tem que ter zelo. Tem que ter zelo. Aí esse cara hoje, ele não vendia o carro, mas ele vendia os acessórios. Aí o cliente saía com o carro com uma mídia simples, aí ele colocava uma mídia com espelhamento, com tudo. Hoje é uma loja de grande referência. E aí, vai continuar sendo um atendente ou vai partir para a venda? Qual a diferença entre um e o outro? O atendimento só faz aquilo que o cliente quer, o vendedor não. O cliente faz o que o vendedor quer. Caramba! O vendedor tem autoridade sobre o cliente? Tem. Ele não menospreza, não rebaixa o cliente, mas ele dá valor ao produto que ele tem. Ele consegue convencer a marca que ele tem. Ele é caracterizado, não adianta, não debate com ele, vai perder. Está comigo ou não? Quer coisas grandes? Abre a boca, saiba falar, vai se aperfeiçoar. Está comigo ou não? O Elias deixa para a gente uma lição. Qual a lição? A lição que 7.000 não quer fazer, mas porque 7.000 não quer fazer na empresa, eu não vou fazer, eu vou fazer. Ninguém quer fazer na cela, mas eu não sou ninguém, sou eu, pô. Ninguém quer fazer na igreja, eu não sou, não.
Independente, o número mostra para a gente. Deus mostrou 7.000, Deus mostrou 7.000. Mas 7.000 não foram lá confrontar Acabe e Jezabel. Elias foi lá confrontar. Então uma andorinha faz verão, sim. Faz ou não faz? Pessoas zelosas não dependem de 7.000. Pessoas zelosas, elas podem até um tempo entrar na caverna, porque, meu irmão, é chato você falar a mesma coisa 10 vezes, sim ou não? Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Quantas vezes você pede filho, arruma isso? Não devia ser uma vez só, irmãos? Para nunca mais. Falei uma vez, regra aqui em casa. Mas a gente fala, 1, 2. A gente está igual o Daniel na campanha. A gente fala 3 vezes ao dia, né? Manhã, tarde e noite, a mesma coisa. E quando chega a noite, fizeram? Não fizeram. Não podíamos, irmão. Às vezes a gente se sente assim, não na caverna, mas solitário. Mas eu quero trazer uma coisa boa. Pergunte o quê? Não mude essa essência. Existem muitas pessoas que descomparam você achando que você é em excesso, porque elas são em desexcesso. Elas são vagarosas demais. É melhor uma pessoa com TDAHzinho avançado do que uma lesma. Deixa o TDAH do irmão, deixa ele. Ah, mas ele, deixa ele. E sempre os mais lentos vão reclamar os mais agitados. Você é muito agitado. Não, é porque você está parado. Porque quando eu estou parado, eu acho que todo o carro está veloz. Mas se eu começar a andar, eu vou ver que não é isso tudo. Está comigo aí, não? Elias, ele tem a intensidade, ele tem o impulso, ele tem o estímulo. Hoje eu quero finalizar aqui em 2 minutos agora com o nosso irmão Saulo de Tarso. E quero comentar, anote por favor, Atos 22, verso 3. Atos 22, verso 3. Não teríamos como deixar esse carinha de lado para nossa manhã brilhante. Olha só, então Paulo diz: sou judeu, nascido de Tarso, cidade de Sicília. Fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente, zelo em nossas leis e no costume judaico. Tornei-me muito mais zeloso em honrar a Deus em tudo que eu fazia, como vocês são até hoje. Deixa eu explicar isso aqui para você entender. Paulo está sendo agora colocado em queixa, em tribunal, com os seus irmãos romanos. No futuro, bem na frente, ele vai ser colocado como uma sentença de açoite. Ele vai usar esse argumento: eu também sou romano. Agora eu quero pegar esses 2 mundos que Paulo era e o que ele é. Paulo está dizendo de uma coisa do passado: fui instruído por Gamaliel. Quem é um Gamaliel? Você vai ver que é um doutor da lei, junto com Nicodemos. Ele é apresentado em Atos dos Apóstolos como um homem sábio, um homem que dá conselho. Paulo foi criado aos pés dele quando ele era Saulo. Aí você vai ficar agora bem-aventurado com essa palavra, acredito. Porque existem pessoas que são tão boas no que fazem, como Paulo, sem conhecer a Deus, que Deus fala assim: eu quero ela para mim. Por exemplo, Dona Emília, 40 anos no Espiritismo. Me parecia, pelo que ela é hoje, uma pessoa bem devota, bem dedicada. Imagine Deus olhando lá em cima, dizendo assim: ah, eu vou converter esse Saulo, porque se ela é fiel no que ela faz para eles, ela também vai ser fiel para mim. Já viu aqueles católicos que falam assim: eu sou católico, apostólico, romano, não se fala que é não, romano e roxo. Ana, já ouviu isso? Sou católico, apostólico, romano e roxo. Quando Deus converte um católico desse, o cara tinha procissão, o cara tinha unção de deuses, o cara estava lá na segunda-feira no culto das almas, o cara estava na Eucaristia, o cara estava em tudo. Quando Deus pega um crente desse, que é crente sem saber, como Saulo, quando converte, não tem como ser menos do que era. Então Deus às vezes, Ele dá, às vezes sempre, Ele dá um tiro bem certo
pega umas pessoas no mundo que são muito fluentes. Aí Deus fala assim: vou trazer tudo isso para mim. Foi o que Deus fez com Saulo. Uma pessoa que não tinha medo de nada, destemido, não tinha medo do perigo. Deus fala assim: se ele é capaz de morrer por ele próprio, então vai ser capaz de morrer por mim. Deus precisa desse nível de pessoas. Desse nível de pessoas que eram fortes. Comigo ninguém mete, não. É isso aí, Deus quer. Agora dá uma ponderada no jeito de falar, mas continua com essa ousadia. Deus precisa de pessoas assim, fortes, corajosas. Paulo está dizendo como ele era rigoroso. O que ele era rigoroso? O que Paulo fazia? Paulo perseguia a igreja. Se você olhar no capítulo 7, ele dá a autorização para Estevão ser morto. Paulo perseguia. Tem páginas de Atos sangrentas. A Bíblia diz que ele perseguia os cristãos de casa em casa. Em Atos 8, casa em casa, ao ponto de os cristãos da igreja primitiva se expandirem. Paulo nem está, mas a perseguição dele colocou eles para alcançar em todos os lugares. Por exemplo, Filipe foi para Samaria nessa hora. Samaria não era alcançada. Filipe foi lá evangelizar. Por quê? Porque Paulo está querendo matar todo mundo. Alguns Saulo lá fora só fazem isso para a gente, dão norte na nossa vida. Mas Deus não quer o juízo para Saulo lá fora. Deus quer essa garra. Sabe aquele que era brabo? Aquele que falava assim: não, comigo eu só saio daqui no enterro dos ossos. São esse tipo de pessoas, insistentes. Sabe aquele que quebrou na empresa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não desistiu, está ainda lutando? Deus fala assim: se luta pelas suas próprias glórias, como não lutar pela minha? É esse tipo de zelo que Deus quer. Paulo estava sendo zeloso pelas coisas erradas, mas achando que era certo. Aí chegou o Senhor, colocou o pingo no i, as coisas no lugar, e hoje nós temos Paulo de Tarso. Que fiquem de pé os zelosos, por favor. Põe a mão no seu coração. Pai, nós oramos nesse momento, pedindo a Ti todo o respeito e reverência à Sua palavra, no qual nos instruiu nessa manhã, fisicamente, espiritualmente, que nós possamos melhorar o nosso relacionamento para consigo e também com aquilo que nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos aqui na terra. Colocamos os nossos bens materiais que o Senhor nos deu e pedimos a Ti perdão se temos sido relaxados com aquilo que um dia nós oramos. Queremos mudar o nosso conceito, queremos melhorar a nossa performance e principalmente também sobre a Tua casa, o lugar de fonte de água viva. Preciso cuidar da Tua casa, assim como Jesus cuidou, não permitindo que o mal continuasse, que as mentes perversas, o âmbito do negócio, das propagandas, das vendas espirituais pudessem continuar. Jesus repreendeu. Nós queremos ser esse, Senhor, uma espécie de Elias, que por muitas vezes a gente acha que está sozinho, que parece que é só a gente está na direção certa. Ah, Deus, põe a nossa casa dentro da nossa mesma visão, Pai. Põe a nossa célula dentro da nossa mesma visão, Senhor. Põe o marido com a mesma visão da esposa, a esposa com a mesma visão do marido. Põe esse funcionário com a mesma visão do patrão, Pai. Em nome de Jesus, traga agora o zelo de Deus sobre nossas vidas, Senhor. O zelo do Espírito, o zelo da santidade, o zelo da presença, o zelo da palavra, Senhor. Converta o nosso coração, Deus. Não permita apenas que sejamos um número. Queremos cumprir um propósito. Assim te oramos em nome de Jesus. Vamos adorar ao Rei. Oh. Pode
fadado a cair novamente. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho.